Saudação internauta, hoje estaremos falando sobre o uso da ironia para fins teológicos em João, ou seja, João vai se utilizar de um recurso chamado ironia, que está dentro aí, por exemplo, no português, dentro da categoria de figura de linguagem, né? Então ele vai se utilizar desse recurso, né? Falando em português que todo mundo entende, né? Que ele vai usar esse recurso da ironia dentro do seu evangelho, dentro do seu livro, como escritor, para transmitir ideias teológicas que ele realmente quer transmitir, né? Aí, para os mais conservadores, o Espírito Santo vai atuar na vida dele aí, para que ele realmente use essas figuras. E ele, como escritor, vai usar essas figuras aí para exatamente responder essa pergunta aqui que nós temos feita lá no capítulo, que aparece, por exemplo, no capítulo 8, versículo 25 de João, que diz assim: quem és tu, né? Ou então, quem é você, na linguagem mais moderna? Isso os judeus perguntaram: quem és tu, então? E aí Jesus vai responder: eu sou exatamente aquilo que eu digo para vocês o tempo todo junto. Todo esse tempo estou dizendo quem eu sou e vocês não estão ainda entendendo. Então João vai usar esse recurso da ironia, né? Exatamente para mostrar, explicar ali exatamente para o seu leitor, para o seu público, quem é Jesus, né? Seja ele esse público judeu ou qualquer outro ali, ele vai exatamente mostrar claramente quem é Jesus. E a partir daí ele vai usar o recurso da ironia, tá? A gente vai já entrar diretamente nessa temática. O que seria ironia? Nós temos uma definição em português aqui, ó, expressão ou gesto que dá a entender, em determinado contexto, o contrário ou algo diferente do que significa, né? Ou seja, você vai encontrar no texto uma situação onde as palavras elas são usadas em um contexto e elas não deveriam ter o mesmo sentido que elas têm, né? Muda algumas coisas para passar uma mensagem. Nós temos, por exemplo, outra definição que poderíamos dar em português, e a ironia, exatamente, ela é uma forma de expressão em que o leitor, no caso de alguém que está lendo alguma coisa, né? O leitor vai perceber que o autor daquele texto tem alguma intenção. Qual é a intenção? Ele tem intenção, por exemplo, de criticar, ele tem intenção de censurar, então ele tem aquela intenção, de alguma forma, ele ridicularizar algo ou alguém. No caso de um ouvinte, né, alguém que está ouvindo uma história, ele vai perceber que o falante tem essa intenção, qual seja a intenção de criticar, de alguma forma de censurar ou então denegrir a imagem de alguém, e ele vai usar esses termos, esse termo que a gente chama, por exemplo, de ironia, né? É uma das formas de demonstrar ali, ridicularizar alguém. Então, João vai, dentro da sua literatura, das histórias que ele vai narrar ali sobre Jesus, ele escolheu para narrar na orientação do Espírito Santo, conforme os mais conservadores, ele vai usar algumas histórias, e dentro dessas histórias vamos encontrar ali o recurso da ironia, onde ele vai exatamente trazer expressões, né, e a gente vai usar o sentido de ironia em João. Essa definição aqui seriam declarações sarcásticas, por exemplo, ou então declarações depreciativas, ou então declarações céticas em relação a Jesus, né, em relação à ideia de dúvida, né, cético, ele ficou mais assim, não acreditou muito em relação a Jesus. Exatamente essas expressões, essa definição aqui que a gente vai estar usando no título lá que falamos sobre o uso da ironia por João, né, para fins teológicos. Beleza, a gente vai dar alguns exemplos a partir de agora, né, sobre essa temática da ironia, que aqui, nesses textos, a gente vai observar que João coloca, existe alguma pergunta que foi feita ali a Jesus, uma afirmação, e ele não vai responder imediatamente a esses textos. Tem texto que ele não vai responder. Ele vai deixar com que todos nós, leitores, recebamos a intenção, qual seria a resposta que deveria ser dada aquela pergunta, né? E aí, boa parte dessas perguntas, elas estão em torno ali de Jesus. Basicamente, aqui a gente está seguindo uma obra acadêmica também para fazer algumas observações concernentes a isso, e a gente já vai entrar diretamente no texto, no primeiro texto. Esse texto eu selecionei porque considerei uma espécie de ironia, talvez aqui, na fala de Natanael. Natanael, no capítulo 1, versículo 46 de João, vai dizer assim, o texto vai dizer: perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E pode ter entrado podemos perceber um tom de ironia, né? Assim, é possível perceber um tom de ironia aqui, né? Nesse texto, pelo menos essa é a percepção que eu tive. E aqui ele realmente, a resposta óbvia daqui seria, ele queria responder não, lógico que não vem. Mas o leitor, que já conhece alguma coisa sobre Jesus, lhe daria a resposta positiva nesse caso, e João deixa em aberto isso aqui, para que o leitor conclua isso aqui. Então o leitor diria sim, com certeza pode vir alguma coisa de Nazaré, boa de Nazaré, porque Jesus veio exatamente daquela região. Aí nós temos 5:12,
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Qual a resposta? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? A resposta do leitor, né, aquele que está acompanhando a leitura, que já conhece Jesus, ou seus ouvintes ali, seria exatamente sim, ele é maior do que Jacó. Né? Em alguns casos, como eu disse, João vai comentar e vai explicar alguma coisa sobre aquela indagação, aquela ironia que ele registrou, mas, em outro caso, ele vai deixar para que o leitor conclua, né? Chegue ali na resposta positiva ou negativa daquela questão levantada ali por alguém. Tá? Então, a resposta óbvia seria do leitor ou do ouvinte, sim, ele é maior do que Jacó, perfeitamente. Nós temos aqui no 7:35, uma outra ironia que usada por João. Ele vai dizer exatamente: olha, os judeus disseram uns aos outros, aonde pretendes ir esse homem, que não possamos, por exemplo, encontrá-lo? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Esse homem está indo para lá porque ele está dizendo: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir? Será que ele vai para algum lugar onde está o nosso povo para tentar ensiná-lo, né, ali entre os gregos? Então a gente percebe um tom de ironia por parte daquele que fez essa pergunta, né, essa observação aqui. E João resiste isso aqui e deixa aí para que o leitor também conclua qual seria a resposta disso aqui, né? Qual seria realmente, como que a gente poderia responder, como que a gente poderia observar isso aqui? Deixa em aberto, né? É uma técnica, é uma característica de João. E aí, dentro disso aqui, em 7:42, a Escritura não diz que Cristo viria da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde vive, por exemplo, Davi. Como é que esse homem agora está dizendo que veio da Galileia? Um tom de ironia aqui, o tom de ironia está realmente registrado, né? Está às claras aqui. E o leitor o João deixa essa ironia para que o leitor ele conviva com ela, né? Ele pense sobre ela aqui. Qual seria a resposta, né, a ser dada, se positiva, negativa, enfim. O leitor vai pensar sobre isso aqui. Isso é um recurso muito interessante que João usa em seu livro aqui, né? Um dos vários e vários recursos que ele usa para exatamente responder aquela pergunta inicial: quem é Jesus, né? E aí nós temos, por exemplo, no 8:22, isso levou os judeus a perguntarem: será que ele vai matar-se? Né? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Né? Será que ele vai se forcar ou se matar de outra forma? Porque para onde está dizendo que para onde ele vai nós não podemos ir, a gente pode ir para qualquer lugar, então tem uma coisa errada aí, né? Então tem um tom de ironia aqui dentro dessa observação, que João registra aqui mais esse episódio aqui, nesse processo de ironia, exatamente para deixar, repito, o leitor trabalhar com essa ideia aqui, né? Para onde que ele vai, né? E aí nós temos o 9:16, quando os fariseus disseram: este homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Essa foi que eu concluí ser uma ironia nesse texto, porque se realmente esse homem, como ele não guarda o sábado, logo ele não é de Deus, né? Isso aí é muito claro, é óbvio, né? Se ele fosse de Deus, guardaria o sábado. Então, esse é um texto debatível, né, se é uma ironia ou não, mas considerei que essa é uma informação que João coloca, ele não trabalha essa informação, deixa que o leitor conviva com ela e tire a sua conclusão. E como o leitor já está instruído, o leitor ou ouvinte, quem é Jesus, ele vai dar uma resposta satisfatória a isso aqui e vai dizer claramente: olha, com certeza eu estou guardando o sábado, e talvez a sua interpretação que não esteja boa em relação à guarda do sábado, né? Nós temos, por exemplo, em João 11:50, que o Caifás diz: não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Caifás vai falar isso. O contexto, tanto o contexto antecedente quanto o contexto posterior desse versículo, vai mostrar que isso aqui é uma clara ironia. Mesmo João, nesse caso, ele explica: ele era o sumo sacerdote e ele não falou de si, mas o que ele falou, exatamente impulsionado pelo Espírito Santo, mostrava que Jesus haveria de morrer não somente pelos judeus, mas também pelos demais povos, né? E aqui nós temos um processo de ironia, porque, como eu disse antes e depois, os judeus continuaram com raiva de Jesus e tentando alguma forma para matá-lo, né? Isso aqui é bem, bem claro. Bom, chegamos aqui ao final, agradecemos você. Se você chegou até aqui, até essa parte, né? Gostaria que você digitasse os comentários aí a palavra ironia, para saber que você chegou até essa tela aqui, né? Só começa o vídeo aí já.
Já param? Se você chegou até aqui, digita aí ironia nos comentários, ou deixa nos comentários aqui se você conhece outros textos que você julga ser uma ironia, ou se você discorda que algum desses textos seja uma ironia, deixa nos comentários aí também qual a sua opinião sobre esse tema. Se você gostou, se você não gostou, quiser dar um joinha aí, compartilhar com seus colegas, grupo de WhatsApp, a gente vai agradecer bastante. Qualquer coisa a gente continua aqui nos comentários aí, o nosso bate-papo. Valeu, fui!